Você sabia que muitas vezes o que nos faz evitar alguma situação ou fugir de situações não são exatamente os riscos, os perigos que nós enfrentamos, mas o medo, às vezes imaginário, que nos faz recear e temer fazer alguma coisa. Se você é uma pessoa que ama a palavra de Deus, se você é uma pessoa que gosta de estudar a Bíblia e é comprometido com a escola bíblica dominical, fica conosco. Hoje nós vamos analisar a lição 5 do segundo trimestre de 2026 da editora Betel. O tema da nossa lição é exatamente essa questão que nós estamos abordando, a questão do medo. Fortalecidos pela fé para vencer o medo com coragem. O texto bíblico desta lição está no capítulo 6 de Neemias. Eu sugiro que você leia mais uma vez todo o livro de Neemias, a fim de que você possa ter uma visão completa da obra que esse servo de Deus realizou e como ele superou o medo ou as ameaças que lhes foram feitas com coragem, discernimento sobre aquilo que ele estava vendo e ouvindo, para poder continuar e fazer aquilo que ele precisava fazer na obra de Deus. O meu objetivo nesta gravação é compreender que o medo pode paralisar a fé, interromper a missão, mas podemos vencê-lo com discernimento, oração e coragem. Portanto, cabe a cada um de nós tomar a decisão certa na hora que estivermos enfrentando uma situação de crise. O medo, muitas vezes, ele pode ser imaginário. Às vezes, ele decorre de alguma coisa que está acontecendo que nos assusta. Mas a maioria das vezes, o medo é um sentimento que faz com que nós recuemos quando poderíamos avançar. Na verdade, o medo é uma característica do ser humano de preservação. O medo não é um estímulo à fuga somente, mas ele é uma demonstração de que você corre riscos, de que você corre perigo e que você precisa se resguardar. Então, esse é o medo. Mas muitas vezes, do ponto de vista espiritual, o medo pode acontecer em momentos aparentes. O inimigo, sabendo utilizar muito bem os nossos sentimentos, as nossas emoções, ele sabe também como utilizar o medo para nos fazer parar, para nos fazer recuar em relação àquilo que devemos fazer para Deus. Portanto, é uma boa oportunidade para refletirmos se aquilo que não estamos fazendo para Deus decorre de nossos medos ou se são situações reais das quais não temos como sair. Vamos refletir a respeito disso. Agora, uma coisa que você pode pensar e pensar seriamente. Veja só, o medo pode até bater a porta, mas a fé em Deus deve decidir se ele entra ou fica de fora. Então agora cabe a você dar uma olhada nisso aí. Amados, como eu disse, o medo faz parte da experiência humana. Claro, no dia a dia várias ocasiões podem causar medo, receio, temor, tudo isso são formas de manifestação de algo que nos assusta. O medo é talvez o mais evidente desses sentimentos ou dessas emoções. Portanto, cabe a cada um de nós, em cada momento que estivermos passando por uma situação de crise como essa, saber reagir. Em certa medida, o medo funciona como um mecanismo de proteção, claro. Quando você não tem segurança, quando você se sente inseguro para fazer qualquer coisa, é bom você ter cautela. Lógico que deve ser cautela. Agora, o medo, por outro lado, não deve nos inibir, nos assustar a ponto de desistirmos de fazer as coisas para Deus. O medo, claro, ele nos alerta diante dos perigos, não tenha dúvida nenhuma disso. É muito próprio do ser humano sentir medo.
Aliás, todo ser humano sente medo. Alguns de umas situações, outros de outras, mas cada um de nós, a seu lado, por seu lado, tem seus medos. Agora, o problema do medo, ele começa quando ele deixa de ser um sinal de cuidado, um preste atenção, um aviso que vem alguma coisa difícil pela frente, e passa a governar aquilo que você faz e as atitudes que estão relacionadas àquilo que você está fazendo. Aí o medo passa a ser um problema. Você não deve nunca se deixar dominar por esse tipo de medo. Um medo que faz você paralisar, um medo que impede você de refletir coerentemente sobre cada situação, um medo que impede você de discernir o que é verdade, o que é apenas coisa da imaginação. Tudo isso nós precisamos refletir a respeito dessa situação quando nós a enfrentamos. Veja, porque nesse caso, quando o medo assume o controle, ele assume o protagonismo nas nossas vidas, ele deixa de proteger e começa, como poderíamos dizer, até nos aprisionar. Ou seja, nos impedindo de fazer qualquer coisa que seja o lado certo, a coisa correta, inclusive relacionadas à obra de Deus, evidentemente. Portanto, nós, os servos de Deus, precisamos aprender a reconhecer o medo, avaliá-lo com discernimento e enfrentá-lo com fé. Não vamos dizer que o medo não existe, ou não vamos fingir que o medo não existe. Não vamos querer aqui espiritualizar tudo e dizer, não, isso é aquilo, isso não existe. Não. O medo, ele existe para nos proteger. Nós não podemos fugir disso. Por outro lado, também não devemos deixar que ele nos domine. Quando o medo nos domine, nós entramos em pânico. Entramos numa situação que não tem como você sair. Veja que é uma experiência humana, mas ele não pode governar as nossas vidas. Precisamos entender isso. O medo, quando equilibrado, ajuda a pessoa a perceber riscos, a agir com prudência, ele alerta diante dos perigos, desperta cuidado e evita, eu diria, atitudes que poderíamos chamar de irresponsáveis. Isso é muito claro. Nós não podemos negar isso. Por outro lado, irmãos, nós percebemos que na Bíblia vários homens de Deus, grandes homens de Deus, sentiram medo. Mas o fato de sentirem medo não impediu que eles fizessem o que deveriam fazer. O perigo do medo que controla, que nos torna seus prisioneiros, é porque ele nos impede de fazer as coisas para Deus. Veja só. Moisés, quando Deus o chama lá no Horebe, na sarça ardente, ele sente medo. Por quê? Porque ele iria voltar a falar com Faraó, lugar de onde ele havia fugido por ter matado um cidadão egípcio. Aquela memória, aquela lembrança, o fato de fazer com que ele voltasse para o Egito, causou medo. Ele ficou assustado, falou, e agora, o que eu vou fazer? Aí ele começa um rosário de desculpas para Deus, dizendo que não sabia falar, que ainda era inexperiente, etc. Tudo aquilo que a gente vê de argumento em Êxodo capítulo 3. Mas tudo aquilo ali é resultado, evidentemente, do medo que ele sentiu de voltar ao Egito e saber que ia ter que falar com o Faraó, sabendo que ele saiu dali fugido por ter matado uma daquelas pessoas. Então Moisés é um caso típico de uma pessoa que sente medo por um motivo claro, justo, lógico. Ele tinha cometido um crime e estava com medo de voltar ao local do crime e ser punido severamente. Com certeza, se a punição acontecesse naqueles tempos, no modo como ela deveria acontecer, ele seria morto. Então ele teve medo. Uma outra pessoa que também sentiu medo foi Gideão. Quando Deus o chama, ele está malhando o trigo no lagar, diz a palavra de Deus. Quando Deus o chama, chamando ele de um homem valente, um homem valoroso, ele fala, mas Senhor, eu sou o menor, a minha tribo é a menor, eu não tenho condições de fazer isso.
essa não foi só uma demonstração de humildade, foi mais uma demonstração de medo de ter que sair e confrontar com o inimigo que era tão severo que há tantos anos vinha destruindo todas as plantações e tudo que eles produziam, a ponto de a Bíblia dizer que naquele tempo Israel passava fome. Então o Gideão teve medo, um medo lógico, porque havia os midianitas, havia os amalequitas, havia não sei quantas pessoas, quantos povos que poderiam puni-los. E quando Deus fala, vai e eu vou ser com você, ele teve medo, claro que ele teve medo. E aí ele faz aquela prova toda do velo de lã e etc, para mostrar, para adquirir confiança e poder tomar a atitude que Deus estava mandando que ele tomasse. Mas o fato é que tanto Moisés lá no Horebe quanto Gideão aqui agora sentiram medo e não estavam pecando, não estavam cometendo nenhuma coisa absurda, era uma coisa natural. Você tem ainda o caso de Elias, diante da ameaça de Jezabel. Elias pegou a estrada, foi embora. Note, Elias tinha realizado um feito notável, que foi a batalha dele contra os profetas de Baal. Ele os derrotou e tudo mais. Então, diante disso, Jezabel, indignada que ficou por conta do que ele fez, o ameaça. E diante da ameaça de uma pessoa como Jezabel, que ele conhecia, ele sabia do temperamento, sabia do desequilíbrio, sabia da situação que ela tinha de controle sobre tudo, inclusive sobre o marido, claro que ele ficou com medo. Ele falou, essa mulher vai provocar e vai mandar um exército em cima de mim e vai me acabar comigo. Ele teve medo, ele foge. Então, irmãos, o medo é uma situação quase natural. Lembra também dos discípulos, quando Jesus foi encontrar com eles no meio do lago, eles ficaram apavorados e a Bíblia diz literalmente que eles morreram de medo ali naquele instante. Porque estava vendo um fantasma, porque estava numa situação que eles não tinham o menor controle dela. E já imaginou você estar em alto mar? Imaginemos isso, embora eles lá não estivessem no mar, estivessem no lago de Genezaré. Eles vendo uma situação daquela, uma pessoa andando sobre o mar e vindo em direção a eles. O que você imagina? Claro que o medo ia tomar conta. Meu Deus, o que é aquilo? É um fantasma? É o quê? Aquilo causou pavor. E esse pavor certamente desequilibrou emocionalmente tudo aqueles discípulos, a ponto de eles começarem a gritar. Então, situações como essas são tidas, entre aspas, como normais. E nós precisamos entender isso, sem dúvida nenhuma. Sabe, o medo, quando descontrolado, ele pode causar muitos problemas, tanto emocionais quanto espirituais. Veja, quando o medo está fora de controle, ele pode produzir fuga, ele pode produzir silêncio, isolamento, desistência, ele produzir insegurança espiritual. Medo é medo em qualquer situação, não adianta a gente querer florear ou fantasiar ou criar qualquer coisa, porque medo é medo. Uma criança sente medo, um adolescente sente medo, um adulto sente medo de coisas diferentes, evidentemente, mas o medo tem a mesma natureza em qualquer fase das nossas vidas. E na vida cristã também. Porque na vida cristã isso pode aparecer quando alguém deixa de fazer a obra de Deus, deixa de cumprir o seu ministério, porque teme críticas, porque teme rejeição, porque teme fracasso, porque teme oposição. Medo, ele produz tudo isso. Eu vou fugir porque eu estou apavorado. Eu vou fugir porque do jeito que eu estou, eu não vou dar conta de fazer nada. Agora, por isso que coragem não é a ausência do medo, mas é obediência. Mesmo com a presença do medo, a gente faz as coisas. Isso é coragem. Mas cada um de nós, assim como cada um de nós sente medo em níveis e em condições diferentes, a coragem também vem em níveis e condições diferentes. Portanto, cada um de nós reage diante de uma situação de risco, de ameaça, de um jeito. E o que nós precisamos fazer é procurar equilibrar a nossa conduta diante de uma situação para que nós não sejamos controlados pelo medo. O perigo do medo não é a existência dele, mas é o medo que controla
o medo que te impede de agir, o medo que te paralisa. Esse é o medo mais perigoso. Mas nós cristãos não precisamos temer isso, porque Deus vai estar sempre no controle, no comando de nossas vidas. Neemias não foi corajoso porque não enfrentou ameaças, mas porque não permitiu que as ameaças controlassem aquilo que ele iria fazer. Quando Sambalate, Tobias e Gesem começaram a proferir lá as suas ameaças e as suas situações todas que estavam, Neemias, claro que temeu, mas o temor de Neemias diante daquelas ameaças todas, diante daquela situação toda, e às vezes a gente fala assim porque nós conhecemos a história e sabemos qual foi o resultado, mas diante daquela situação que Neemias estava, ele corria risco de vida, ele corria risco de ser denunciado lá para o rei na Pérsia e ter que voltar imediatamente. Inclusive foi paralisada a obra numa época por conta exatamente disso. Então ele tinha motivos para ter medo, mas mesmo assim ele se manteve corajoso, ele se manteve pronto para lutar, pronto para vencer. Ele não cedeu à pressão dos inimigos que procuravam assustá-lo a fim de paralisar a obra. No caso de Neemias, nós temos que entender o seguinte, que todas as ameaças, tudo que os inimigos faziam, a tentativa era de paralisar o que se estava fazendo. Porque o Sambalate, que era governador, ele estava perdendo o prestígio que ele estava tendo em Jerusalém. O Tobias do mesmo jeito. E o Gesem, que era um comerciante, estava perdendo a oportunidade de fazer muita coisa que ele fazia, controlando as coisas em Jerusalém. Então tudo isso provocou uma série de reações desses três inimigos de Neemias e o levou a sentir medo. Claro que levou. Mas o medo que Neemias sentiu não foi maior do que a confiança que ele tinha que Deus poderia fazer com que ele vencesse tudo aquilo. Tanto é que ele, quando o rapaz vai lá adverti-lo, dizer, olha, cuidado, o Semaías vai lá adverti-lo, vai lá, tenha cuidado, vai lá para o templo, para evitar que esses caras te peguem, fala assim, ele diz claramente o seguinte, você acha que uma pessoa como eu vai fugir? Vou fazer isso não. E de fato ele encara a situação e se propõe a vencê-la de qualquer jeito. Então, amados, os inimigos de Neemias procuraram produzir medo, aquele medo paralisante, a fim de prejudicar o que ele estava fazendo. Então, portanto, no capítulo 6 de Neemias, que é o capítulo onde está essa lição, os inimigos perceberam que a obra estava quase concluída. Tudo aquilo que eles temeram no começo, Neemias estava concluindo. E como não conseguiram impedir o trabalho pela força, tentaram agora atingir Neemias emocionalmente, espiritualmente. É claro, amados, o inimigo, ele está o tempo todo agindo nessas áreas de nossas vidas, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, na nossa vida espiritual. Ele está o tempo todo nos provocando a fim de que a gente cometa qualquer coisa que não seja correta, que não seja boa, para ele se aproveitar e impedir que a gente faça aquilo que precisamos fazer para Deus. Quando tudo isso estava acontecendo, Semaías, que aparentemente era amigo de Neemias, e aqui não sou eu que vou dizer que ele não era amigo de Neemias, ele sugeriu que Neemias se escondesse lá no templo. Ora, se Neemias tivesse tomado aquela atitude sem refletir, ele poderia ter até ido lá para o templo, se escondido e tudo mais, mas ele poderia cometer alguns equívocos, por exemplo, de entrar no templo indevidamente, de fazer alguma coisa que não podia, e aí os inimigos dele teriam muito mais material para acusá-lo, para atrapalhá-lo. Então vem o discernimento de Neemias. Amados, Paulo, quando
falava para os irmãos de Coríntios a respeito dos dons espirituais. Um dos dons que ele destaca é exatamente o de discernir os espíritos. É o 7º dos 9 dons que ele fala no capítulo 12 de 1 Coríntios. Ele fala exatamente sobre o dom de discernir os espíritos. Nós precisamos ter muito cuidado como nós lidamos com as diversas situações que enfrentamos, seja nas igrejas, seja nas nossas famílias ou na nossa vida secular em qualquer área. Nós precisamos ter cuidado com isso. Para isso, nós precisamos pedir a Deus que sempre nos dê a capacidade para discernir entre aquilo que é coisa do inimigo, entre aquilo que não é de Deus e aquilo que é Deus falando conosco. Nós precisamos ter cuidado com isso. O discernimento, nesse caso, do medo, quando a gente percebe que é uma ação maligna, é muito importante nas nossas vidas. Sabe, veja que, à primeira vista, o conselho de Semaías era um conselho muito bom. Qual o melhor lugar para você estar numa situação de risco do que na casa de Deus? Mas não era aquele o momento para Neemias fazer aquilo. Ele percebe que aquela orientação não vinha de Deus, que era uma armadilha, e aí ele não faz aquilo. Então, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado quando nós ouvimos certas coisas até dentro da igreja. Inclusive, eu diria, as profecias, porque infelizmente hoje as profecias são entregues ou são faladas por pessoas que muitas vezes não têm a menor intimidade com Deus e não tem nada de profeta, não tem nada de profetisa. Irmãos, hoje, mais do que nunca, quando você ouvir alguma coisa na igreja, seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim, que você ouvir em forma de profecia, tenha muito cuidado em aceitar aquilo prontamente. As Escrituras mandam a gente julgar essas profecias. E é muito claro que precisamos fazer isso, porque muitas vezes vem coisas que não é de Deus, simplesmente para nos desviar daquilo que nós estamos fazendo para Deus e até da própria presença de Deus. Então é muito perigoso isso. Discernimento, cuidado, você perceber. E eu não quero dizer aqui que você não deve acreditar em profecias, muito pelo contrário. As profecias é uma forma clara de Deus falar conosco. Hoje, infelizmente, ainda existem profetas na terra. Mas, por outro lado, dada a imaturidade, dada a carnalidade de muitas pessoas que se dizem profetas ou profetisas, irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos ter sensibilidade, nós precisamos ter intimidade com Deus para saber se aquilo que alguém está falando de fato é coisa de Deus ou não. Nós precisamos ter cuidado com isso e ter muito cuidado. Portanto, sabe, veja que o propósito dos inimigos de Neemias era fazer com que ele agisse por medo. Aí o que eu queria falar? Ele ia violar princípios, ele ia perder a autoridade, ele ia ficar comprometido moralmente diante do povo. E Deus então diz para ele, mostra para ele como é que é. Então veja que o inimigo nem sempre tenta destruir a obra diretamente. Às vezes tenta desestabilizar o servo de Deus para comprometer aquilo que está sendo feito. Para que a gente faça mal feito, para que a gente pare de fazer. Sabe, quantas vezes, irmãos, a gente ouve na igreja dizer, isso aí não vai dar certo. Quantas vezes a gente diz isso, a gente não tem dinheiro suficiente para fazer isso. Muitas vezes o inimigo vem com propostas que aparentemente são puras, ingênuas, mas é exatamente aqui que nós precisamos tomar cuidado e tomar muito cuidado.
Além do mais, irmãos, o medo muitas vezes ele pode distorcer a nossa visão da realidade. Eu estou me referindo a medo em processos de natureza principalmente espiritual. Mas em qualquer situação, o medo ele pode fazer com que a gente veja coisa que não existe. Fazendo uma comparação muito grosseira aqui até, quantas vezes, andando à noite, nós vamos em um lugar que a gente não está muito seguro, que a gente está receoso de ter alguma coisa e tudo mais, e a gente vê uma sombra, a gente vê uma moita, e logo a gente vê coisas ali naquele lugar. Coisas que não existem. É exatamente isso que o inimigo muitas vezes faz para que a gente possa também compreender as coisas erradas. Uma das maiores forças do medo é ampliar o perigo e diminuir a nossa confiança em Deus. Ele faz com que o perigo se agigante e a nossa confiança fique reduzida a quase nada. Mas é aqui que nós precisamos parar, é aqui que nós precisamos nos ajoelhar, é aqui que nós precisamos entrar no nosso quarto secreto de oração, é aqui que nós precisamos buscar mais a Deus. Eu diria que muitos dos problemas que enfrentamos na igreja hoje, por conta de ataques do inimigo, por conta dessa situação toda, irmãos, tem muito a ver exatamente com a nossa falta de oração, com a nossa falta de proximidade de Deus. Veja aqui, quando os espias foram visitar a terra prometida, os 12 espias foram, Josué, Caleb e os outros 10, o que é que eles fizeram? Eles viram as coisas, eles olharam tudo, viram que a terra era boa, viram que ela produzia coisas extraordinárias, mas distorceram aquilo que viram. Os homens são gigantes e nós gafanhotos. Aquela visão pessimista desestimulou todo o povo e atrasou a entrada do povo de Deus em Israel por mais de 40 anos. Veja quais são as consequências. O problema existia lá na Terra Prometida? Claro que existia. Claro, havia perigo, havia homens gigantes, lá havia os anaquins, havia os eninhos, havia não sei quem, que eram homens gigantes, como a Bíblia trata. Mas veja que o que prejudicou foi a leitura que eles fizeram daquela situação que foi dominada pelo medo. Aí, o resultado foi trágico. 40 anos de caminhada no deserto, por conta de medo de algumas pessoas. Foi a mesma coisa diante de Golias. 40 dias Golias estava afrontando o exército do povo de Deus. Dá-me um homem para que ambos lutemos, e quem vencer vai fazer isso, fazer aquilo. E o povo vendo aquele gigante, um homem de quase 3 metros de altura, com uma armadura absurda, com uma ameaça terrível daquela, o que eles fizeram? Recuaram, temeram, viram naquele homem um gigante invencível. Mas quando chega alguém que tem fé, que vê as coisas não pelo lado humano, ele vai e vence. Então são situações que nós precisamos verificar. O medo faz o povo enfraquecer a aliança, a promessa e o Deus que já havia livrado Israel tantas vezes. Eles esqueceram de tudo isso e ficaram com medo. Sabe, o medo, ele nem sempre inventa o perigo, mas ele sempre exagera naquilo que pode acontecer. Essas situações aqui foram marcadas exatamente por esse tipo de comportamento. Então, qual deve ser a minha e a sua reação quando estivermos diante de uma situação que aparentemente somos inferiorizados? Amados, precisamos colocar as nossas vidas na presença de Deus, de forma que o Senhor possa
controlar todas as coisas. Veja que ele transforma dificuldades em impossibilidade, oposição em derrota e ameaça em destino. Então nós precisamos ter cuidado com isso. O medo pode vir disfarçado de prudência espiritual, por incrível que pareça. Veja só. O conselho dado a Neemias, por exemplo, tinha uma aparência muito boa. Claro, nada melhor do que você ir para o templo se esconder por conta desses inimigos que querem te matar. Nada mais correto que isso. Mas o que é que eles fazem? O que é que ele faz? Ele não vai. Sabe, no discernimento de Neemias em dizer para Semaías que ele não iria fugir, há uma lição importante para nós hoje da igreja, irmãos. Veja, nem toda fala espiritualizada é de fato espiritual. Então nós precisamos entender isso. Nem tudo aquilo que ouvimos, nem tudo aquilo que parece ser algo muito espiritual é na verdade espiritual. Precisamos ter cuidado. Nem toda profecia, nem todo conselho, nem todo alerta ou advertência que nós vemos e ouvimos procede de Deus. Cuidado com isso. Por isso, o povo de Deus precisa discernir. Eu volto a insistir nessa situação que hoje, irmãos, infelizmente, pela nossa falta de oração, pela nossa falta de consagração às nossas vidas a Deus, pela nossa falta de proximidade de Deus de verdade, nós somos manipuláveis, somos manipulados, somos conduzidos como ovelhas que vai para o matadouro sem nenhum tipo de reação. Nós precisamos ter cuidado com isso. A igreja precisa se levantar. A igreja precisa despertar, pois a situação que ela enfrenta não é uma situação muito boa. Nós estamos vivendo numa fase, irmãos, em que a igreja está correndo riscos e riscos severos por conta de falta de homens que têm uma visão de Deus, da obra de Deus, para fazer aquilo que precisa. Nós temos que ter muito, mas muito cuidado como está o nosso comportamento na igreja, como está a nossa relação com Deus, como está a nossa vida de oração, como está a nossa vida de estudo da palavra. Tudo isso, irmãos, são marcos que vão definir o nosso caminho, a nossa jornada, a nossa atuação na obra de Deus e vai nos encorajar a fazer com convicção aquilo que nós estamos de fato precisando realizar para Deus. Neemias venceu o medo com discernimento, com fé e com coragem. Ele não reagiu ou ele não agiu impulsivamente. Nenhum de nós pode se precipitar. Nenhum de nós pode julgar precipitadamente qualquer coisa. Nós precisamos ter calma, nós precisamos ter cuidado, nós precisamos agir com muita prudência. Neemias ouviu o conselho, avaliou a situação, mas ele percebeu que aquilo não era de Deus. E ele disse: eu fugir? De jeito nenhum, nem pensar. Sabe, ele sabia quem era, onde estava, o que Deus lhe havia confiado e determinado para que ele fizesse. Portanto, irmãos, a questão do medo nas nossas vidas espirituais, a questão do medo nas nossas vidas naturais, nós devemos olhar com cuidado. Nós precisamos olhar de fato pelo lado que Deus está no controle de todas as coisas. Nós precisamos entender isso, que o mundo ele funciona dentro de padrões estabelecidos por Deus, totalmente estabelecido por Deus. Portanto, Neemias nos ensina que decisões tomadas no auge do medo pode ser decisões perigosas.
É uma coisa que eu sempre falo aqui para os irmãos, já falei isso em vários vídeos. Não se toma decisões quando a gente está abalado emocionalmente. O medo é uma das formas de abalo emocional. A gente não pode tomar decisões nesses momentos. A gente precisa tomar cuidado com isso. Veja aqui, Neemias percebeu que a proposta era uma armadilha. O texto afirma que Neemias entendeu que Deus não havia enviado Semaías para falar com ele. Muitas vezes o inimigo não derruba uma pessoa diretamente, mas ele vai levando essa pessoa a tomar decisões, fazendo concessões e até que ele cai definitivamente. Um dos grandes exemplos que nós temos desse tipo de conduta foi o caso de Salomão, por exemplo, que assumiu o reinado de Israel no lugar de Davi, seu pai, com a melhor das perspectivas. Um homem inspirado por Deus, um homem abençoado, um homem que foi orientado por Deus, mas concessões que ele foi fazendo ao longo de seu reinado o conduziu a uma tragédia no final. Isso é profundamente lamentável. Então veja, amados, que Neemias continuou fazendo o que ele tinha de fazer e concluiu o que ele tinha de fazer. Ele venceu porque sua fé era maior do que a ameaça que ele sentiu. Ele sabia que a obra que ele fazia era de Deus. Portanto, amados, Neemias, no capítulo 6, nos ensina que o medo pode ser usado como ferramenta de intimidação, mas cabe a nós decidir se seremos ou não intimidados. Neemias, ao sofrer esse tipo de ameaça, ele permaneceu firme, ele não negou o perigo, ele sabia que o perigo existia, mas também não se deixou dominar por ele. E eu quero, irmãos, antes de concluir esta lição, esse vídeo, eu acho que assim, uma grande lição que a gente aprende nessa história toda é simples. Sentir medo é humano, não tenha dúvida disso. Agora, ser governado por ele é perigoso. Então nós precisamos ter cuidado com isso. E eu quero encerrar agora esse vídeo apresentando a você algumas aplicações que eu queria que você atentasse e colocasse em prática. Primeira, reconheça seus medos, mas não entregue a eles o controle de suas decisões. Medo é normal? Claro. Mas ser controlado pelo medo é perigoso. Sentir medo não significa falta de fé. O problema é deixar que o medo ocupe o lugar da confiança em Deus. Esse é o problema. Segunda, ore antes de reagir ou de agir. Por quê? Veja que antes de fugir, responder, desistir ou tomar uma decisão precipitada, apresente a situação ao Senhor e peça a direção dele em oração. Irmãos, a oração ainda é a nossa maior arma para enfrentar qualquer situação adversa. Nós é que não sabemos usá-la. Terceiro, avalie os conselhos que recebe. Nem toda palavra aparentemente espiritual vem de Deus. Examine se o conselho combina com a Bíblia, com a prudência, com a missão que Deus te confiou. Se não, descarta. Não dê ouvidos a quem quer te desestimular com conselhos até aparentemente bons. Eu já vi, por exemplo, muitas pessoas falar assim para as pessoas: você viver com uma pessoa como essa, é melhor você se separar, separa. Eu não quero entrar no mérito de problemas conjugais, mas você que está de fora, declarar tacitamente para alguém se separa pode ser uma advertência muito fora de tom. Quarto, não abandone sua responsabilidade por causa de pressão. Veja só, críticas, ameaças e intimidações não devem definir sua obediência. Quem foi chamado por Deus precisa permanecer no lugar certo. E quinto,
continue fazendo o que Deus colocou nas suas mãos. Não pare, não desista. A melhor resposta ao medo não é a fuga, mas a fidelidade a Deus. Quando a fé governa o coração, a missão vai até o final. Que o Senhor te abençoe. Até o nosso próximo vídeo, se Deus permitir.